Por exemplo, a pergunta que eu fiz foi uma pergunta sobre a questão do porquê que o Vasco não contratou um meia. Tá todo mundo reclamando do tal do meia, e eu acho que a resposta do Paulo Brax foi importante, que deu, pelo menos pra gente, discordar, mas entender qual foi a linha de raciocínio. Eu falei, Paulo, por que o Vasco não contratou nenhum 10? O Vasco tinha um meia de 41 anos de idade, que foi renovado o contrato dele, a ideia era que ele jogasse só o estadual, e depois do estadual ele assumisse um cargo de gestão, e nós não tínhamos mais nenhum meia no elenco. O Vasco improvisou o Alex Teixeira ali, o Vasco chegou a tentar ameaçar jogar com o Marlon Gomes por ali. O Vasco não tem nenhum jogador de ofício na posição. E a gente sabe a diferença brutal que essa peça faria. E aí o Paulo diz, olha, Diego, eu queria muito ter trago um jogador do mais alto gabarito. E aí eu até trouxe para vocês no canal, o GE trouxe também, foi tentado o Coutinho, foi tentado o Papo Gomes, foi tentado o Isco, sem sucesso. E aí, como ele queria um jogador diferente para a posição, eles falaram, cara, ou eu trago alguém renomado, ou eu oportunizo quem tá em casa. Talvez até mudando o esquema e jogando com 3 volantes. Porque trazer por trazer, ele preferia não trazer, porque é uma posição que ele queria trazer alguém com carinho. Alguém de fato que o torcedor fala, porra, a gente tem um 10. Foi a ideia dele. E aí, por isso, eles olharam internamente. Cara, o Nenê dá conta aí até abril, acho que o Teixeira consegue segurar o Rojão até julho. Mas não encaixou. E ele reconhece que foi um erro. Ele achou que as peças que lá estavam até julho, até o dia 3, dariam conta do recado para agora, na abertura na janela do meio do ano, Campeonato Europeu acabando, você tendo mais opções de contratar esses jogadores da Europa, de novo tentar esse jogador de um nível diferente. E eu acho que a pergunta foi importante e nos deu uma resposta importante. Nessa mesma pergunta, ele confirma que já tem um camisa 10 com negociações muito avançadas, que é um cara que é só pegar a camisa e entregar. E que essa negociação não pode melar, que se ela melar, ou se ela vazar, ela pode acabar melando. Então, cada um tem a sua forma. Eu fiz a pergunta do meu jeito e eu acho que eu extraí respostas importantes do Paulo, que era uma dor da torcida. Por que não foi contratado o camisa 10? E qual foi a ideia de você ter 3 volantes e não ter nenhum meia de ofício no elenco? Foi respondido dentro dessa pergunta. E uma pergunta já mais dura, na linha do não cumprimento do departamento financeiro, que respinga no trabalho dele, eu também fiz. Eu não meti dedo na cara, eu não gritei, eu não fui grosso na forma como eu me expressei, até porque não é a minha característica quanto ser humano. Vocês não me veem na rua dando dura nos outros, sendo grosso e ríspido. Não é o meu perfil, cada um tem uma característica. Eu falei, Paulo, eu sei que você não pode falar da pasta de finanças que não é da sua alçada, quem cuida dessa pasta é o Lúcio Barbosa e o Luiz Melo, né, que é o CEO do clube, ele tem gerência sobre todas as pastas, mas o seu departamento, ele é ligado diretamente ao financeiro. Por mais que você não possa falar pelo financeiro, o trabalho do financeiro tem estourado na sua pasta. Por quê? Quem vai assumir compromisso no mercado é o Paulo. É ele que acerta com o empresário, é ele que acerta com o atleta. Então, no final das contas, por mais que ele esteja trabalhando para o Vasco e para a 777, é o dele que está na reta. E a pergunta que eu fiz foi essa. Até que ponto esses compromissos que o Vasco está assumindo e não está honrando, está estourando no seu trabalho? E eu peguei até o exemplo do empresário do Jair, na verdade do advogado do empresário do Jair, que deu uma entrevista no dia anterior falando que o cliente dele, que me fugiu o nome dele agora, é Vinícius alguma coisa, que é o empresário do Jair, teve problema com o Vasco no modelo associativo e agora o Vasco virou SAF e ele continua tendo problema, ele até foi duro. O Vasco mudou, novo clube ou novo modelo e velhas práticas, né? E estava ameaçando até ingressar na justiça. Então eu fiz uma pergunta dura para ele comentar o quanto esse problema da pasta do financeiro tem um atrapalhado, porque a gente tem uma janela daqui, hoje né, a gente está falando dia 1º de junho, daqui a 32 dias, que
pro Paulo Brax ir ao mercado contratar, começa a correr a informação de que o Vasco não tá honrando os compromissos, óbvio que vai atrapalhar. E logo depois teve algum companheiro que apertou, bateu nessa tecla de novo, e ele falou, acho que foi até o Flávio Dias que perguntou, ele falou sim, óbvio que essas informações atrapalham e estouram no meu trabalho. É a credibilidade da SAF e do Vasco que está em risco nessa situação.